Olá, aqui é o Caio Miranda Carneiro e esse é mais um Papo Reto. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta: como que é eleito um vereador em São Paulo? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal aqui, clica no sininho para receber as notificações. É importante, toda semana um vídeo novo aqui. O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, são mais de 33 milhões de eleitores no estado. A cidade de São Paulo é o maior colégio municipal eleitoral do Brasil. São quase 9 milhões de eleitores, 8 milhões e 900 mil. Quantas cadeiras tem aqui na Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo? 55. Então vocês parem para pensar. Com quase 9 milhões de eleitores, 55 cadeiras, você tem 163 mil eleitores para cada cadeira de vereador. E na eleição de 2016, foram mais de 1.300 candidaturas para vereador só na cidade de São Paulo. Bom, para ser candidato ou candidata a vereador, você tem que cumprir requisitos mínimos que estão previstos na Constituição no artigo 14. Vamos lá, quais são esses requisitos? O primeiro deles é a nacionalidade. Tem que ser nacionalidade brasileira. E no caso de vereador, não precisa ser natural do Brasil, você pode ser inclusive naturalizado. Você tem que ter o pleno exercício dos direitos políticos, tá? Você não pode estar com direitos cassados ou qualquer irregularidade aí perante a Justiça Eleitoral. Você tem que ter inscrição na Justiça Eleitoral, título de eleitor, tem que estar com ele regularizado. Além disso, você tem que ter o domicílio eleitoral aonde você vai concorrer. Então, se você quer ser candidato no Rio de Janeiro, tem que ser domiciliado no Rio de Janeiro. Não pode ser em Belo Horizonte. Filiação partidária, esse é um ponto também. Não tem como você se candidatar sem estar filiado a um partido. Tem gente que defende candidatura avulsa, isso é um debate super interessante da gente fazer, mas hoje a regra exige, tem que estar filiado a um partido. Por fim, a idade mínima para se candidatar é 18 anos. Então agora eu vou explicar para você como é que é o sistema eleitoral para eleger vereador. Tá? No Brasil você tem dois sistemas, o sistema proporcional e o sistema majoritário. O majoritário é para cargos do executivo, prefeito, governadores e presidente da República e também os senadores. Basicamente no majoritário, candidatura mais votada leva. Podendo ter segundo turno ou não, teve mais voto, levou. No proporcional é diferente. Você tem que pegar o número total de eleitores que compareceram na urna e dividir pelo número total de cadeiras na disputa. Então no caso da cidade de São Paulo, você tem aí quase 9 milhões de eleitores inscritos. Como nem todos são obrigados a votar, e nem todos vão votar, alguns viajam, justificam ou desencanam e pagam a multa depois, o número costuma ser um pouco menor do que esse número total de inscritos. Se for, por exemplo, 7 milhões de pessoas que compareceram no primeiro turno, você pegar 7 milhões, divide por 55, que é o número de cadeiras, você vai achar o quociente eleitoral, que é justamente essa nota de corte. Então, uma vez atingido o quociente eleitoral, a vaga está garantida. Aí depois você tem que calcular o quociente partidário. Antes tinha coligação, agora não tem mais para vereador. Então cada partido vai ser uma chapa. Então o partido tem o voto na legenda, quando você não quer votar em ninguém da chapa, quer votar no partido porque você gosta do partido, e tem o voto nas candidaturas. Você vai somar o total de legenda e candidaturas e vai ver lá quantas vezes o quociente eleitoral foi atingido. Esse número de vezes vai ser o número de vagas que aquele partido, aquela chapa conquistou. Aí, conforme a ordem dos mais votados na chapa, as vagas vão sendo preenchidas. É importante só destacar que o candidato e candidata tem que atingir 10% do quociente eleitoral. Senão você pode ser o segundo mais votado da chapa, mas se você não tem 10%, você não vai assumir a cadeira. Uma chapa de um partido pode ter o número cravado de votos que preenche ali o quociente eleitoral. Então, se São Paulo o quociente for 100 mil votos e a chapa teve 400 mil votos, ela vai ter direito a 4 cadeiras. Só que ela pode ter 480 mil votos. Então ela teve quase mais uma vaga ali. Então o que acontece? Vai primeiro preencher as vagas de todo mundo que tem o quociente eleitoral cheio e depois o partido que tiver mais votos tem a preferência de preencher vagas que eventualmente sobrarem. Eu vou pegar a última eleição, que foi em 2016, para ilustrar tudo isso que eu expliquei. Na última eleição, a gente teve aqui na cidade o maior índice de abstenção da história. Esse índice foi de 21,84%, que dá aproximadamente 1,9 milhão de eleitores. Além disso, a soma de abstenções, votos nulos e votos brancos dá 38,48%, quase 40%. Isso aí dá aproximadamente 3 milhões e meio de eleitores.
quase metade de quem pode votar na cidade de São Paulo decidiu não votar, ou votar nulo, ou votar branco. É muita gente. Com isso, a gente teve mais ou menos 5,5 milhões de votos válidos. Como são 55 cadeiras, aquela continha que eu expliquei, vai dar próximo de 100 mil o quociente eleitoral. Foi 97 alguma coisa, quase 100 mil. Então, cada partido, na eleição de 2016, aqui na cidade de São Paulo, cada chapa, cada coligação, precisou ter 100 mil votos para fazer uma cadeira. Em 2016, eu fui candidato pelo PSB na coligação do PSDB, junto com o Democratas e com o PP. Eu tive 23.459 votos naquela eleição. Com essa votação, eu já estava entre os 55 mais bem votados da eleição de 2016. Só que eu não consegui entrar direto e ter uma vaga. Por quê? Na coligação que eu estava, os 4 partidos somados fizeram o suficiente para ter 19 cadeiras. E aí, por isso, eu fiquei em 21º lugar dessa chapa e, portanto, fui o segundo suplente. Aí muitas pessoas falavam, pô, Caio, mas, por exemplo, no PSOL teve 2 pessoas eleitas com menos da metade dos seus votos. Sim, só que na chapa deles, eles foram os mais votados e o PSOL conseguiu fazer o número de votos para eleger 2 vereadores. Existe também o caso dos puxadores de voto. Isso é um fenômeno que tem no sistema proporcional e aqui no Brasil a gente tem vários exemplos. O Tiririca foi um exemplo muito famoso, que na primeira eleição dele fez mais de 1 milhão de votos e aí ele elegeu um monte de gente na esteira da sua expressiva votação. E na última eleição de 2018 teve vários casos. O Eduardo Bolsonaro e a Joyce Hasselmann fizeram uma grande votação no PSL e ajudaram a eleger deputados federais com menos votos. E para estadual teve a Janaína Pascoal com 2 milhões de votos, fenômeno de votos, e aí levou um monte de gente do PSL também. Para acabar com essas distorções, algumas reformas foram feitas. A primeira delas foi o seguinte: você até pode estar na chapa de um campeão de voto desses, só que você tem que fazer pelo menos 10% do quociente eleitoral, senão você não vai entrar. E a segunda mudança, em 2020, vai ser a primeira eleição sem coligação na eleição proporcional. Portanto, os prefeitos até podem fazer coligação para ter tempo de TV e tal, mas os candidatos a vereador estarão em chapa pura, cada partido uma chapa. Isso vai tornar difícil a eleição, porque tem partidos que não conseguem montar uma chapa que no total faça 100 mil, 200 mil votos para fazer 1 ou 2 cadeiras. Então pode ter gente muito bem votada que não consegue entrar, porque está num partido que não fez o quociente. Então, para encerrar, eu deixo aí para vocês a pergunta: é fácil ou é difícil eleger vereador em São Paulo e no Brasil? Como vocês puderam ver, é bem complexo, tem várias coisas para ser levado em conta: sistema proporcional, mudança nas regras, fim da coligação, enfim, tem um monte de detalhe. Então eu quero gravar esse vídeo pelo seguinte: trazer informação para vocês e estimular quem quiser ser candidato, candidata, que saia, que tenha estratégia, acredite na política. E quem não é candidato, mas quer ser um cidadão mais politicamente preparado, que acompanhe também quem foi eleito, não só na época da eleição. Acompanha, cobra, fiscaliza. Os vereadores e vereadoras têm a obrigação de responder quem entra em contato, prestar conta do mandato, ter transparência. Então é isso, gente. A política depende também da sociedade fazer a sua parte. Não é só votar, não. Tem que acompanhar e cobrar, participar, contribuir, beleza? Manda aí um comentário, sugere um tema, a gente se vê de novo na semana que vem. Um grande abraço!